Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais uma vez tratarmos de um assunto bíblico e teológico. E hoje nós vamos começar aqui uma série de vídeos acerca de um tema, de um curso que eu ministrei recentemente. Nós ministramos um curso sobre o tema Conhecendo a Bíblia. E nós tratamos sobre diversos assuntos relacionados à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. E o Senhor, Ele colocou no meu coração o desejo de fazer aulas aqui no canal do YouTube relacionados a esse curso, para que você que participou do curso aumente ainda mais o seu conhecimento e o seu desejo de aprender mais e mais da Palavra de Deus, e você que não pôde participar do culto presencialmente, possa aí ter a oportunidade de estudar comigo este assunto tão importante que é conhecer a Bíblia Sagrada. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento acerca da Palavra de Deus, as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Para começarmos aqui o nosso curso, eu quero pedir para que você tenha em mãos aí um caderninho, uma caneta, para que você possa anotar aí cada ponto que será aqui dito, ministrado, e aquilo que Deus falar ao seu coração. Uma outra coisa também que eu queria pedir a você é que você divulgasse esse canal e esses vídeos deste curso para que mais pessoas possam aprender da Palavra de Deus. O meu objetivo não é ter 1 milhão de seguidores no YouTube. O meu objetivo é ter o maior número de pessoas nos acompanhando aqui, aprendendo a Palavra de Deus. O meu objetivo não é ser um YouTuber. O meu objetivo é ser um professor que te ajuda a compreender a Palavra de Deus. Você aceita ser meu aluno? Então vamos começar lendo um texto da Palavra de Deus. Romanos capítulo de número 15, versículo de número 4. É o texto que eu quero usar aqui como base para o início das nossas aulas. Diz assim a Palavra de Deus, eu estou lendo na Nova Versão Almeida Atualizada, a famosa NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim: pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós percebemos aqui em Romanos capítulo de número 15, versículo de número 4, aonde o apóstolo Paulo, ele nos diz que tudo o que no passado, antes, outrora, foi escrito para o nosso ensino. Então, o objetivo da Palavra de Deus é nos ensinar, nos instruir acerca de como nós devemos viver e também nos ensinar acerca de quem Deus é. Antes de começarmos então tratando a respeito do assunto propriamente dito, o que é a Bíblia, como conhecer a Bíblia, nós precisamos aqui dar uma introdução geral sobre este assunto na nossa primeira aula introdutória. Só para você ter uma ideia, a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, como também o livro mais vendido do mundo. Em agosto de 2020, as Sociedades Bíblicas Unidas, isto é, a CBU, divulgaram que a tradução da Bíblia alcançou a marca de 700 idiomas. Olha que coisa interessante. A Bíblia alcançou a marca de 700 idiomas, ou seja, nós temos aí a Bíblia traduzida em 700 idiomas. E aí você diz, mas professor, o que isso significa? Isso significa que pouco mais de 5 bilhões de pessoas, mais ou menos 80% da população do mundo, agora tem a Palavra de Deus completa em sua língua materna. Olha que coisa extraordinária. Este é o livro mais traduzido do mundo e, de acordo com essa pesquisa da CBU, Sociedades Bíblicas Unidas, nós temos aí a Bíblia já traduzida para
700 idiomas. 80% da população do mundo hoje tem a palavra de Deus traduzida em sua própria língua materna. E isso é um motivo, é claro, de nós nos alegrarmos, de nós adorarmos a Deus, de nós glorificarmos o nome do Senhor por saber que a palavra de Deus ela está sendo traduzida em o maior número de línguas possíveis. Veja aí, 700 idiomas. Agora, quando pensamos em uma informação como essa, a primeira coisa que nos vem à mente é que se a Bíblia é hoje o livro mais traduzido do mundo, se 80% da população mundial tem a Bíblia traduzida na sua língua materna, aí nós pensamos o seguinte: então a Bíblia deve ser o livro mais lido, mais estudado e mais compreendido do mundo. Infelizmente, isso não é um fato. Uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Barna, sediado em Glendale, na Califórnia, descobriu que 93% das residências pesquisadas possuem uma ou mais exemplares da Bíblia. Aí você diz, professor, esta é uma informação maravilhosa. 93% das pessoas que foram pesquisadas têm uma ou mais Bíblia em casa? Mas não para por aí. 12% das pessoas que foram entrevistadas apenas garantiram ler as Escrituras todos os dias. Então perceba que não é um motivo para nos alegrarmos tanto. 93% tinham uma Bíblia ou mais em casa, mas só 12% lia a Bíblia todos os dias. E isso nos entristece, porque não adianta termos uma Bíblia em casa e não lermos ela todos os dias. Não adianta termos várias versões de Bíblias, como eu tenho aqui, você pode ver aqui atrás de mim, na minha mini biblioteca. Não adianta termos várias versões de Bíblias, mas não sentarmos para ler um só capítulo por dia. Veja, 12% dos entrevistados garantiram ler as Escrituras todos os dias. 38% disseram que só recorriam à Bíblia momentaneamente em períodos de necessidade. Esse grupo é um grupo de pessoas que faz da Bíblia um livro místico, um livro mágico, uma caixinha de promessa, que é tão conhecida pelos mais antigos. São aqueles que procuram na Bíblia não estudá-la, como Paulo diz em Romanos 15:4, que ela foi escrita para o nosso ensino. Esses 38% que só vão momentaneamente em períodos de necessidade, eles não estão indo lá para aprender a como agradar a Deus e nem para conhecer quem Deus é. Eles estão indo para a Bíblia apenas para encontrar palavras de conforto. Eles selecionam apenas os versículos mais tranquilos, os versículos que mais alegram e enchem o nosso coração, como por exemplo o Salmo de número 91, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que diz para nós: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. As pessoas vão para esse texto em períodos de necessidade e se sentem confortáveis com esta promessa. Outros gostam do Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não há nenhum problema em ler esses textos e se alegrar com o conforto que esses textos produzem. Mas a Bíblia não é apenas um livro de autoajuda, onde você recorre a ela apenas em períodos de necessidade. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de doutrina. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é um livro que nos ensina a viver para Deus, a glorificar a Deus, a conhecer a Deus e a viver de forma a agradá-lo em tudo. A Bíblia não é só palavra de consolo. A Bíblia é também palavras de exortação, palavras de correção. Aqui em Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo fala das Escrituras como um instrumento de ensino, mas também como um instrumento de consolo. Veja o texto mais uma vez.
Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então você percebe que a Bíblia tem sim esse caráter consolador. A Bíblia é um livro de instrução e a instrução da palavra de Deus também nos consola. Paulo diz, pela paciência e pela consolação das Escrituras. Então não existe nenhum erro em ir à Bíblia, em recorrer à Bíblia em períodos de necessidade, porque há uma função na Bíblia consoladora. Ela nos consola. A palavra de Deus, as Escrituras, traz o consolo para a nossa alma. Mas devemos entender um princípio. A Bíblia não apenas é um livro de consolação, ela também é um livro de exortação e de correção. Veja, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17. Veja o que Paulo diz. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mais uma vez, assim como ele fez no texto que ora acabamos de ler em Romanos 15:4, em 2 Timóteo 3,16, Paulo mais uma vez enfatiza o caráter instruidor das Escrituras. A Escritura nos instrui, nos ensina. Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mas preste atenção, ela também é útil para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se em Romanos 15:4 Paulo fala sobre o caráter consolador das Escrituras, em 2 Timóteo capítulo de número 3, versículo 16 e 17, Paulo fala sobre a Escritura também como um instrumento de correção, repreensão e educação na vida do homem de Deus, para habilitá-lo para a sua boa obra. Então poderíamos dizer em resumo que a Bíblia é um livro de consolação e você pode ir a ela em momentos de necessidade, não há nenhum problema. Mas você não pode ficar só com a parte da consolação das Escrituras. Você também deve entender que a Bíblia é um livro de repreensões e que você e eu temos que ir algumas vezes, ou melhor, temos que ir todas as vezes à Bíblia esperando ouvir dela não apenas palavras de consolo, mas também palavras duras e de repreensões. Agora, preste bem atenção, no decorrer da pesquisa, 57% das pessoas confessaram que passaram mais de uma semana sem ler a Bíblia. Esse é um dado triste, infelizmente, muitos cristãos estão nessa situação. Passam mais de uma semana, às vezes até meses, sem ler as Escrituras. E um cristão que não lê as Escrituras regularmente, todos os dias, ele está fraco espiritualmente. E a tendência será se desviar dos caminhos do Senhor. A Bíblia também é um instrumento que nos mantém no caminho certo a ser seguido. Veja mais, 31% das pessoas entrevistadas acreditavam que o dito popular Deus ajuda quem cedo madruga estava escrito na Bíblia. Veja, eles tinham uma Bíblia, mas não conheciam o que de fato estava escrito na palavra de Deus. Infelizmente, muitos cristãos hoje nunca leram a Bíblia inteira. E se leram a Bíblia inteira, leram como se lê um livro qualquer, não leram prestando atenção que estavam tendo em mãos um livro que é exatamente a palavra de Deus. 48% dos entrevistados acreditavam que o livro de Tomé, um livro apócrifo, é um dos que compõem a Bíblia cristã. Veja a falta do conhecimento. 52% não sabia que existe o livro de Jonas na Bíblia. E 58% desconheciam quem pregou o Sermão do Monte. Veja, esses dados listados na pesquisa é uma prova irrefragável de que as pessoas não conhecem o livro mais importante do mundo, a Bíblia Sagrada. Este curso tem como objetivo, em primeiro lugar, mostrar para você a importância de conhecermos este conjunto de 66 livros inspirados por Deus, de autores diferentes, escritos em momentos diferentes da história,
E em segundo lugar, mostrar também para você que a Bíblia é fascinante por possuir um material vasto, literário, que contém história, como nos livros de 1º e 2º Reis, drama, como o livro de Jó, legislação, como Êxodo e Deuteronômio, música, como em Salmos e Cantares, poesias, como em Isaías, conselhos e sabedoria, como em Provérbios e Eclesiastes, sermões, como o livro de Atos, e profecias para o futuro, como Daniel e Apocalipse, e mais, discursos, orações, parábolas e muito, muito mais. Fale a verdade, é ou não é um livro fascinante? E nesse curso você vai aprender a conhecer mais sobre a Bíblia, o que é a Bíblia, a palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar ainda mais por esse livro extraordinário que é a Bíblia Sagrada. Preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Não leia a Bíblia para pregar. Infelizmente, há muitas pessoas que estão lendo a Bíblia simplesmente para pregar. Não faça isso. Não leia a Bíblia para pregar. Leia a Bíblia para aprender e pregue aquilo que você aprendeu. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre o que significa a revelação geral e a revelação especial de Deus. E eu queria pedir para que você deixasse um comentário e também deixasse aí o que é que você aprendeu, se você está gostando deste curso e se você quer continuar aprendendo conosco. Deus abençoe e até a próxima aula.